pessoal, hoje a gente vai resolver duas questões, né? Vamos resolver uma questão de PA, seria PG, mas aqui vamos colocar estatística. Pronto. Nessa questão de PA e de estatística, que é progressão aritmética, vamos começar por progressão aritmética. Ela diz o seguinte: a prefeitura de... essa questão, antes que eu esqueça, é do Enem 2018. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia-se em uma praça central e termina numa fazenda de zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste ele será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura ela pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Vamos lá. Aqui, aí tem as opções, né? 512.000, 520.000, 528.000, 552.000 e 584.000. Nos três postes, inclusive faltou só colocar o nome desse outro poste aqui, né? Que é poste... Aqui. É o poste 3. O poste 1 ele está localizado exatamente a 80 metros, o poste 2 exatamente a 100 e o 3 a 120. Ou seja, a gente percebe que a diferença entre os postes é de 20 metros, né? Então, todos os postes de 120 metros em relação à praça, inclusive a praça está aqui, tá? 120, a partir de 120 metros, todos os outros vão estar a cada 20 metros, ou seja, 140, 160, 180, 200 e assim sucessivamente, até 1.380. Aí, o que a gente aprende com isso? Ele já deu, na verdade, a razão quando ele disse que todos os postes de 120 em diante iriam respeitar essa diferença de 20 metros. Ou seja, tem uma constância, né, na variação. Ela é constante, e a constância justamente é de 20 em 20 metros. Se não tivesse ele dizendo, no caso, se a questão não dissesse que seria evidente os 20 metros, era só a gente usar a fórmula da razão, que é o quê? Subtrair um valor que vem depois de um valor anterior. Ou seja, é só pegar o valor que vem depois aqui, que é 100, e subtrair de 80. Que aí a gente descobre a razão, que é justamente essa constância que vai fazendo esse aumento ou decrescimento, que é justamente os 20 metros. Então a gente já tem a razão, né? Então o nosso R é igual a 20 metros, como aqui já tem dizendo, né? Como aqui já tem dizendo que é 20 metros. A fórmula que a gente vai utilizar é essa formulazinha, tá? Que é a fórmula do termo geral, aonde o primeiro elemento está na primeira posição. Ou seja, o A1, que é o primeiro elemento, ele está na primeira posição, e 1 é a primeira posição. Porque nem sempre a primeira posição vai ser 1, né? Aí vamos lá. Esse AN aqui, ele simboliza o valor máximo, no caso, que a gente vai encontrar. O valor máximo que a gente vai encontrar, que é o último poste, é 1.380, que ele está a 1.380 metros em relação à praça. O primeiro valor é a distância do primeiro poste em relação à praça, ou seja, o nosso A1 é igual a 80. O nosso N é a quantidade de postes, ou seja, o número de postes que vamos ter a partir de 80 metros até 1.380 metros em relação à praça. A gente não sabe, é justamente esse N que a gente quer descobrir. O 1 é uma constante, né? Então não vai mudar. E o R é o que a gente já descobriu, que é justamente o valor que vai ficar variando, que é 20. Quando a gente substitui, fica desse formato aqui.
1.380 igual a 80 mais, abre parênteses, n menos 1, que multiplica 20. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é, esse 20, ele vai fazer uma distributiva, né, com um 1, e ele também vai ser uma distributiva com o n, né? Então, vai ficar 20n menos 20. Já que nós temos aqui, do mesmo lado da igualdade, 80, e aqui temos 20, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um cálculo entre eles, afinal, ambos, né, não possuem, no caso, uma variável, então a gente pode somar, subtrair eles. Então vamos fazer 80 menos 20. Esse 80 menos 20 vai dar 60. Ah, professor, o 20n você não mexeu. Porque por enquanto a gente não precisou. A gente vai precisar mais à frente. Esse 60 agora ele está destoando. Por quê? Ele está do mesmo lado que o 20n. Se eu quero isolar n, então eu preciso pegar tudo que não é n e passar para o outro lado. Não é assim que a gente fala, né? Popularmente. Então, vamos pegar esse 60 e passar para o lado esquerdo. Esse 60, já que ele está positivo, quando ele passar para o lado esquerdo, ele vai passar negativo, ou seja, subtraindo. Ele vai passar subtraindo 1.380. Então vai ficar 1.380 menos 60 igual a 20n, né? Que no caso é o nzinho, justamente o número que a gente vai achar de postos. Aí quando a gente resolve essa subtração, a gente acha 1.320. O 20 ele está ligado ao n por meio de uma multiplicação. Se eu quero me livrar desse 20, eu passo ele com o seu cálculo inverso. Se ele está multiplicando n, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 1.320 dividido por 20 é igual a n. Usamos aquele truquezinho, a gente chama truque, que é para não dificultar o entendimento do aluno, mas que a gente corta aqui esses zeros, né? Depois que a gente corta os zeros, fica 132 dividido por 2, que é igual a 66. Então a gente descobre que aí tem 66 postos. Aí ele diz que a prefeitura no máximo pode gastar 8.000. Se é no máximo e a gente quer descobrir o valor máximo, então a gente vai pressupor que cada posto custou 8.000 reais. Então basicamente a gente pegar, o total é pegar os 8.000 reais e multiplicar pela quantidade de postos, porque cada posto vai custar 8.000. Então é 8.000 no que está 80 metros, 8.000 no que está em 100 metros, 8.000 no que está a 120 metros e assim em diante. Então 8.000 vezes 66 é igual a 528. Então gastou-se 528 mil reais na construção desses postes.